Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos em mais uma sexta-feira, 26 de junho, e hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o clima amanheceu chuvoso e friozinho, 20 graus neste momento. Temperatura deu uma mudada, deu uma variada no tempo, mas o clima está agradável, né? Lembrando que, se você puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscaras. Cuide da sua saúde e cuide das pessoas que você ama. E cuide também até de quem você não conhece. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem conectados. Nosso abraço a todo mundo que está entrando aí na nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia. É uma honra tê-los conosco neste dia, nesta sexta-feira. Bom dia, André Pacheco, bom dia, Farofa, bom dia, Lisa, bom dia, Rodrigo, bom dia, Lúcia. E a todos que estão conectando com a gente. Henrique Canda, acompanhando a gente desde São Paulo. Obrigado pela conexão, Henrique. Hoje, sexta-feira, tem aniversariantes. Eu quero mandar os nossos parabéns, um abraço especial para todos aqueles que estão aniversariando hoje e aniversariaram esta semana. Mas, em especial, eu quero mandar um beijo no coração e felicidades para Cris Fernandes. Muito sucesso, muita paz, muita alegria. Também cumprimentar a nossa querida artista plástica Ana Ruas, que comemora mais um dia especial nessa data, e ao Ian Chaparro, todos aniversariantes de hoje, no qual a gente deseja para todos muitas felicidades e muita saúde. E, claro, muitos cuidados nesse período de pandemia. As comemorações precisam ser diferentes, mas não podemos deixar de celebrar a vida e encontrar alternativas para agradecer o dom de estarmos vivos. Bom, quero rapidamente te dizer alguns decretos que mudaram na cidade de Campo Grande na última semana. Em especial, você já sabe, mas é bom relembrar, em Campo Grande o uso de máscaras passou a ser obrigatório desde a semana passada. Portanto, você precisa andar com máscaras para sair na cidade, e a gente sugere, leve sempre uma máscara reserva, porque se a sua máscara umedecer ou acontecer qualquer coisa, você tem como trocar. Tá? Só usar a máscara e não usar adequadamente não resolve o problema. E aí você deve estar se perguntando: Eduardo, você está aí usando máscara nessa live, por quê? É obrigado a usar também a máscara para live? Não. Eu poderia estar sem a máscara, porque eu estou aqui, só eu, o celular e uma pessoa de apoio. Mas, para o gesto, para a simbologia, para te lembrar que a máscara agora é obrigatória e faz diferença nas nossas vidas, eu vou usar as máscaras, ou melhor, a máscara hoje em toda a nossa live, tá bem? E aí, lembrando para você que nós lançamos a nossa campanha Eu Cuido. A campanha Eu Cuido é uma campanha que tem como objetivo te lembrar que você é o responsável pela sua vida, pela sua saúde e pela vida e a saúde das pessoas que você ama. A gente relembra a importância de manter o isolamento social, se puder ficar em casa, fique. A gente relembra que, se você tiver necessidade de sair de casa, que você deve usar máscaras de forma adequada. Sugerimos as máscaras de tecido para o cidadão comum, para deixar as especiais, os EPIs, como a gente chama, para os profissionais de saúde. Nós, com a campanha Eu Cuido, te relembramos que lavar as mãos adequadamente com água e sabão faz toda a diferença. E, na impossibilidade de usar água e sabão, passar álcool em gel. Nós relembramos também que você pode ser gentil e solidário nesse período de pandemia. Você pode ir ao supermercado para ajudar aquele vizinho, aquela tia, aquela avó, aquele conhecido que tem mais dificuldades e às vezes está no grupo de risco e não pode ir a esses lugares para se expor. Você pode ser solidário, desde que faça com todos os cuidados necessários de biossegurança, ser um grande diferencial para esta pessoa. A campanha Eu Cuido está disponível nas nossas redes sociais. Você pode baixar todo o material. Nós temos figurinhas incríveis, desenhos maravilhosos, frases muito boas.
E você pode compartilhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social. Pode mandar como lembrete para o seu amigo, pode colocar no seu status. A ideia é que a gente esteja numa corrente de lembrarmos que eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Para cuidar do outro, preciso primeiro cuidar de mim. Por isso, o entendimento e o sentimento do eu cuido. Eu cuido de mim para que eu possa também cuidar do outro. Vem com a gente, vamos participar dessa campanha. #EuCuido, que é o nosso material, tem coisas incríveis. Entra no nosso site, entra nas nossas redes sociais, lá você pode baixar todo o material e usar à vontade. Com a nossa união, a pandemia do coronavírus vai passar. Muito bem, quero te dizer que nós também temos o canal no YouTube e toda semana nós temos um entrevistado ou um assunto diferente para falar no nosso programa Cidadania Política. A ideia é falar de política de um jeito diferente, para que você possa compreender que a política é o espaço de todos os cidadãos e não apenas o espaço do político. Portanto, você pode participar, pode fazer a diferença e pode contribuir cada vez mais para que a gente tenha uma política pública de verdade para as pessoas, para toda a sociedade. Muito bem, nós teremos hoje alguns convidados que daqui a pouco a gente vai conversar com eles. Nós iremos receber logo mais os nossos parceiros Pedro Dias Garcia, que é designer do Conselho Regional pelo Centro-Oeste, da União de Ciclistas do Brasil, UCB, e o pesquisador Guilherme Pires. Nós vamos falar com ele sobre mobilidade, bicicleta em período de pandemia. E já nesse sentido, eu aproveito para lançar a nossa pergunta do dia. Agradecer aqui, Elias, que bom que você gostou da camiseta, obrigado. Agradecer o Henrique, o Jean, o Jota nos acompanhando lá de Brasília, que bacana! É isso aí, Henrique, com a nossa união, a pandemia do coronavírus vai passar. Agradecer a Zerlote, que está conectada com a gente, a Tânia. Tânia, que bacana ver você interagindo, acompanhando nossas redes sociais e sempre presente, viu? É um prazer imenso tê-la conosco, Tânia. A Andréa Pacheco, a Zé Atelier e todas as outras pessoas que estão conectadas com a gente nesta live de sexta-feira. A nossa pergunta de hoje é simples. Você usa a bicicleta no seu dia a dia? Se sim ou se não, por quê? Por que você usa ou por que você não usa a sua bicicleta no seu dia a dia, no cotidiano? Para ir à padaria, para ir à farmácia, para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir visitar um amigo? Você costuma usar a bicicleta? Se a sua resposta for sim ou for não, nos diga por quê. Nós queremos saber como é que você está com a sua magrela, com a sua bike, se você está ou não pedalando. Bom, eu também quero te dizer que nós fizemos, segunda-feira, uma audiência pública na Câmara Municipal, tratando de um tema muito importante, que é uma continuidade, na verdade, para o nosso plano diretor. Em 2018, a Câmara Municipal aprovou uma lei chamada Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade de Campo Grande, que é a nossa lei maior, o nosso guarda-chuva. A partir dessa lei, vários planos menores e leis menores precisam ser apresentadas e discutidas na Câmara Municipal, e elas precisam ser objetos de audiência pública. Nós discutimos na última segunda-feira a proposta que a Executiva apresentou da outorga onerosa de alteração do uso do solo. Esse material está disponível nas redes da Câmara, está disponível no nosso site também, que você pode acompanhar e tirar suas dúvidas. Nós esclarecemos o que é isso, como vai funcionar e etc. Eu não vou repetir todos os assuntos aqui, porque a audiência está disponível nas versões digitais, mas te lembrar que na próxima segunda, agora, dia 29, às 9 horas da manhã, nós teremos uma outra audiência pública. Essa vai falar sobre a outorga onerosa do direito de construir, que é um pouco diferente da que a gente discutiu nesta semana, tá? As discussões são realizadas na Câmara, são de extrema importância para a nossa cidadania, para a política pública, para a vida em sociedade, e você pode acompanhar e participar pelo site da Câmara, pelo Facebook da Câmara ou até mesmo pelo nosso Facebook. A gente retransmite aqui para que você possa saber tudo que está sendo discutido.
Bom, estou vendo aqui muita gente conectando, participando. Hashtag eu cuido de mim para cuidar do outro. Hashtag eu cuido. Eu mantenho a higiene do meu corpo, dos meus objetos, eu mantenho o uso de máscara, eu mantenho o distanciamento social e eu preservo a minha vida. Esse é o nosso objetivo. Compartilhe aí o nosso material. Agradecer aqui o nosso amigo Hudson, que está conectado também, o Jefferson e o Aires, que estão aqui participando. Lembrando, a nossa pergunta: você costuma usar a bicicleta no seu cotidiano? Por quê? Você costuma usar a bicicleta no seu cotidiano? Por quê? Eu, por exemplo, costumo usar a bicicleta para vir pelo menos uma vez por semana para o trabalho. Por que eu faço isso? Porque eu sei que a bicicleta me faz bem para a saúde e ajuda o meio ambiente. E também porque eu quero melhorar as políticas públicas de mobilidade na cidade de Campo Grande. Por isso eu tento fazer isso. Nós já temos alguns internautas participando, lembrando que a gente vai bater um papo com o pessoal do BC nos planos já estão conectando, daqui a pouco entrando ao vivo com a gente, mas eu quero aproveitar para dizer aqui o que é que os nossos internautas estão mandando para a gente. Agradecer o Cauê, que está conectado com a gente também. O Henrique diz o seguinte: olha, eu não uso porque eu moro muito longe do centro e eu preciso do carro para me deslocar de um lugar para outro, principalmente para trabalhar. Então o Henrique começa a colocar a bicicleta nos seus eventos de final de semana, no seu lazer, para poder ajudar a saúde e o meio ambiente também. O André Pacheco diz o seguinte: eu ainda não uso porque eu preciso comprar uma, porém, quando eu adquirir, vou fazer muitas atividades, porque eu amo pedalar. A gente torce, André, para que seja rápido a sua compra da bicicleta, para você desfrutar do melhor que o pedal pode oferecer, tá? O Breno entrou participando com a gente, obrigado, Breno. Aqui o Henrique disse que logo que ele morar mais perto ele vai comprar uma bike, porque além de saudável e econômico também. A Leuci, o Lucas, o Léo Lima, a Patrícia diz o seguinte: eu não uso bike porque eu tenho medo, não me sinto segura no trânsito. Nós vamos falar sobre isso. Como é que está o trânsito de Campo Grande, como é que a gente pode fazer para melhorar esse trânsito e incentivar mais o uso da bicicleta como alternativa. Esse vai ser o nosso papo com a galera do BC nos planos. Daqui a pouquinho eles estão entrando com a gente aqui, tá? A Tânia disse que não usa, a Carla está participando com a gente também, a Nath Nael diz o seguinte: eu não uso todos os dias devido à distância e por também me sentir insegura com o trânsito de Campo Grande, mas a gente sabe que a Nath usa alguns finais de semana para fazer uns passeios de reconhecimento dos pontos turísticos da cidade, já está valendo, isso é legal. A Neia Nantes, obrigado pela conexão, Neia, que legal ter você com a gente, tá? O Guto está dizendo o seguinte: eu uso para me exercitar. Agora com a pandemia, ela tem sido essencial para a prática de atividade física e também para espairecer a mente. Cuidar da saúde mental neste período é fundamental. O Rafael diz o seguinte: que legal, Edu, lembro que você foi uma das pessoas públicas que levou a solicitação para a sinalização da ciclovia na Via Parque. É verdade, Rafael, nosso gabinete teve um papel fundamental no pedido e na cobrança para que a gente pudesse fazer a interligação entre a ciclovia da Afonso Pena com o Parque Soter, um espaço que fazia muita falta para os usuários das bicicletas em Campo Grande. A Lisa diz o seguinte: eu não uso porque eu não fui educada e nem incentivada para usar a bicicleta. Eu cresci ouvindo que é melhor caminhar a pé, hoje eu tenho medo. Olha como muitas vezes a questão cultural fica forte, né? Nós temos aí um receio, muitas vezes, de uma coisa que é saudável, claro que tem todo cuidado, toda possibilidade de segurança, mas que a gente precisa desconstruir e refazer esses sentidos para essa utilização, né? A Tânia disse que não usa porque não tem bicicleta, o André mandando o nosso abraço, Diego, obrigado pela conexão, o professor Adrian também. E aí a gente vai tendo vários comentários aqui. William Vieira participando, obrigado, William. A pergunta de hoje: você usa bicicleta no seu cotidiano? Por quê? Responde pra gente, manda o seu comentário, o seu recado aqui. O Henrique disse que a falta de ciclovias na cidade realmente não é convidativo para o uso diário da bike. Falta ciclovias, sim. Nós temos até uma vantagem em relação a outras cidades, mas ainda não temos para todas as regiões e para toda a segurança que a gente precisa. E é sobre esse assunto que a gente vai falar daqui a pouco com a galera do BC nos planos. A Carla
diz o seguinte: passei a infância de bicicleta no interior da cidade de Naviraí. Eu quero muito comprar uma bike e começar a usar para os lugares mais próximos, depois para tudo. Excelente, excelente, Carla. Incentivamos agora, recomendamos. Use EPIs, capacete, sinalização, roupas adequadas e fique atento ao trânsito, tá? O William conectado com a gente, a Leonci, a Camila, o Brenon, enfim, muitas pessoas participando. A Lilica, Eliane dizendo: olha, eu tenho bike, mas ando pouco porque é só no bairro. O importante é ir aos poucos, ganhando confiança, espaço e ampliando o seu uso. O Pires participando com a gente, o Shower também, obrigado, Shower. Muito show, moçada. Que bacana ver essa interação aqui na nossa sexta-feira, nossa live. Todo mundo participando, todo mundo respondendo a nossa pergunta. E a nossa pergunta é: você usa a sua bicicleta, ou melhor, você usa a bicicleta no seu cotidiano? Por quê? Responde pra gente, interage aí. Pessoal do Bike nos Planos, ensina os planos, estão ok? Vamos entrar com a gente? Eu vou convidar para participar aqui com a gente Adriana Rolon, obrigado pela sua conexão, Adriana. Alice, obrigado. Cláudia Girelli de Lisboa. Claudinha, um abraço, que legal você conectada com a gente, hein? Muito bom. Olha só, vai participar com a gente agora, já conectando, entrando aqui com a gente, os nossos amigos, militantes, produtores de conteúdo, incentivadores de política pública, que estão no dia a dia usando bicicleta no seu cotidiano e induzindo políticas públicas para que a cidade de Campo Grande e o nosso país esteja cada vez mais harmonizado com essa mobilidade ativa e o uso da bicicleta. Quero dar aqui as boas-vindas ao Pedro Garcia, que é designer, conselheiro regional do Centro-Oeste da União de Ciências do Brasil, do CV, e o pesquisador Guilherme Pires. Bom dia, galera. Bem-vindos. Bom dia a todos. Tudo bem? Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo bem, Pedro. E você, nos ouve? Maravilha. Sim, perfeito. Tá, só para a gente sinalizar os nossos internautas. Pedro. Aqui. Levanta a mão, Pedro. Aqui. Esse é o Pedro. Vamos lá. E agora o nosso amigo Guilherme. Certo. Ok. Identificados, Pedro e Guilherme. Vamos então começar o nosso bate-papo. Você pode interagir, pode mandar a sua pergunta, seu comentário, e pode, inclusive, responder a nossa pergunta também. Pedro e Guilherme, nós lançamos uma pergunta para os nossos internautas, que é o seguinte: você usa bicicleta no seu cotidiano? Por quê? Essa é a pergunta que nós estamos hoje fazendo para quem está nos acompanhando, tá? Eu quero dizer para vocês que tanto o Pedro quanto o Guilherme são dois militantes ativos, né, são representantes do Bici nos Planos CG, que é um coletivo de cidadãos ciclistas que atuam pela promoção e inclusão da bicicleta nas políticas públicas de Campo Grande. Eles iniciaram em abril de 2016, articulando uma campanha nacional Bicicleta nos Planos. Desde agosto de 2018, são oficialmente o primeiro e único coletivo cidadão em Mato Grosso do Sul que atua pela mobilidade urbana em bicicleta. Quando foi lançado o Bici nos Planos, era um período que todas as cidades brasileiras, na sua maioria, estavam realizando a sua revisão ou a sua criação do plano diretor. Por isso, o Bici nos Planos. Tá? O coletivo tem como objetivo e finalidade orientar a sociedade civil, os decisores políticos e os técnicos municipais para inserir a bicicleta no planejamento da cidade, como exigido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e o Programa Bicicleta Brasil. Portanto, nós vamos falar de bicicleta, mobilidade urbana e pandemia. Pedro, diz para a gente aí, muitas pessoas já orientaram que não estão respondendo para a gente, que não usam a bicicleta no cotidiano, porque sentem medo e vê que faltam ciclovias na cidade. O que é que de fato falta para a gente pedalar mais em Campo Grande, na visão de vocês? Falta, principalmente, políticas públicas. Né? Quando eu falo em políticas públicas, é incentivar o uso da bicicleta por parte do poder público,
a sociedade, empresas, né, também incentivando seus funcionários a usar a bicicleta, também educação por parte de motoristas, né, implantação de rede de infraestrutura cicloviária, né, porque não é só ciclovia que temos, né, como lugar para andar na bicicleta, né? Temos também ciclofaixas, ciclorotas, bicicletários e paraciclos também. Então, por exemplo, aqui em Campo Grande não temos ciclorotas, que, a exemplo de Rio de Janeiro, tem uma vasta, digamos assim, uma vasta linhas, rotas de ciclorotas, que justifica até por ser uma cidade que tem um grande, acho que é a maior capital com maior quilômetros de uso de ciclovias, né, de rede cicloviária, na verdade. Aham. Então a gente precisa mexer nisso tudo para promover o uso da bicicleta de forma segura e, bom, saudável também. Guilherme, quer complementar alguma Me diz coisa? uma coisa, Guilherme, você tem dedicado a pesquisar, né? Você está fazendo aí um trabalho todo de pesquisa sobre a questão das bicicletas, a relação da mobilidade em Campo Grande. Conta um pouquinho para a gente o que é a sua pesquisa e quais achados você tem nessa pesquisa até agora, Guilherme. Bom, então, essa pesquisa ela começou, inicialmente a gente tentou identificar como a nossa mobilidade urbana atualmente. Então, a gente viu que a mobilidade urbana atual ela é assim porque é um problema estrutural. Desde do século passado, os donos de automóveis, elas têm influenciado a nossa política pública do Brasil para fazer esse meio de transporte. A bicicleta, os transportes de massa, os ônibus, trem. Então, tendo em vista que é um problema estrutural, não basta a gente só falar, precisa ter ciclovia para que as pessoas comecem a andar. A gente tem que começar a mudar todo o contexto para que a gente consiga realmente fazer que a bicicleta se torne uma política efetiva. Então, a gente tem que, com os planos diretores, com o Estatuto da Cidade, com o Plano Nacional de Mobilidade por Bicicleta, que são leis recentes, são coisas de duas décadas atrás. O Plano Nacional de Mobilidade é de 2012, então não tem nenhuma década completa ainda. Então, esse processo todo ele é muito lento e ele tem começado a ser feito, né? Aqui na cidade a gente já tem um plano básico de mobilidade por bicicleta. Então, a gente está caminhando para que a gente possa conscientizar a população para começar a utilizar esse meio de transporte. Agora, na pandemia, a gente conseguiu ter essa noção de que, com a defasagem do transporte coletivo, porque agora a gente não vai mais poder usar o transporte coletivo por conta da pandemia. Como que o cidadão que mora na periferia, o cidadão que tem que percorrer uma longa distância para chegar no seu local de trabalho, como que ele vai conseguir fazer isso de maneira segura se ele não tem um transporte coletivo? Exato. Então, esse é o principal motivo de agora, por causa da pandemia, a gente está tendo mais força para conseguir fazer esse pedido, para conseguir conscientizar, para conseguir tentar que sejam instaladas novas ciclovias na cidade. Durante a pesquisa, a gente identificou toda a infraestrutura cicloviária da cidade e a gente viu que ela é toda desconexa. A gente tem, por exemplo, ciclovia da Consul Saftrade, que tem um pouco mais de 4 quilômetros e ela é totalmente desconexa do restante. A gente tem ali a ciclovia da Fábio Zaran, que ela chega ali atrás do Mercadão, também está desconexa. Exato. Então, um dos principais fatores para a gente conseguir melhorar a qualidade da infraestrutura é fazendo essas conexões. Elas podem ser agora feitas de forma temporária, para futuramente a gente consolidar essas infraestruturas como uma estrutura permanente. Então, um outro aspecto que a gente tem relativo à infraestrutura cicloviária é que na parte mais central da cidade a gente tem uma infraestrutura um pouco melhor, com mais sinalização e conforme a gente vai indo para a periferia, a gente vai tendo uma piora da qualidade da infraestrutura.
Então você pega, por exemplo, a própria Consorsaf Trade. Ela, na pesquisa que eu estou realizando, ela recebeu uma das piores notas da cidade e do Brasil. Ela recebeu, se não me engano, uma nota por volta de 2, de uma escala de 0 a 10. Então lá você tem um monte de trecho que não está adequado, você anda na contramão dos veículos, com perigo do cara vir de frente contra você, provocando algumas situações de risco. Você tem um pavimento totalmente assim, já que não dá para uso, totalmente esburacado, que pode provocar risco de queda. Acaba tendo, Então, a gente tem acaba tendo uma confusão até de faixas ali, né, Guilherme? De repente você está na ciclovia, de repente a ciclovia está dentro da pista de rolagem dos carros, de repente o carro está invadindo a ciclovia. E interessante que, assim, é uma das ciclovias mais antigas da cidade de Campo Grande, né? Ou seja, é um problema que não é de hoje, né? Ele já deveria ter sido solucionado há muito tempo, né? Só complementando, Flávio Romero, então a gente está nessa campanha de promover o uso da bicicleta durante a pandemia e após também, que seja um legado que seja deixado para a cidade de Campo Grande, de criar infraestrutura cicloviária temporária e que é muito barato, você não precisa fazer grandes obras, como pintar, ou então segregar, fazer algum tipo de... Exemplos da Via Parque, que tem estações. Então, você, por exemplo, pode pegar a Ernesto Geisel, que é uma grande avenida, né, que atravessa quase a cidade toda, e você implementar separar uma faixa de rolamento para o ciclista, né? E aí isso você pode fazer com cones, ou então essas grades de contenção, por exemplo, e colocar numa faixa da via. E aí você começa a incentivar, né, o ciclista, incentivar as pessoas a usar a bicicleta como meio de transporte. E para isso a gente precisa também de bicicletários, né? Bicicletários para ciclos. Por exemplo, a pessoa que sai digamos, da Aerorancho e vem para o centro, onde é que ele vai prender a sua bicicleta? Né? Já é difícil de prender aqui no centro. Claro. Então a gente precisa mostrar o caminho e também colocar em segurança a sua bicicleta no bicicletário para ciclos. Claro, e agregar isso na questão cultural do uso, né? A bicicleta não ser só aquela coisa de eu não tenho outra opção. Hoje a bicicleta mudou o sentido. A bicicleta ela é uma opção pela saúde, pelo meio ambiente, pela economia, né, Pedro? E aí é o que vocês estão colocando. As cidades precisam se preparar para resguardar a segurança e esse equilíbrio, né? Onde o ciclista se sinta mais seguro, tenha o conforto de ir e vir do seu trabalho para casa ou do seu estudo para casa, ou de qualquer lugar que ele queira, e que ele possa ter essa opção de escolher a bicicleta, né? Eu quero só lembrar que a galera do coletivo de Ensinos Planos produziu um documento com diversas sugestões, né? Aqui nós temos, são 2 páginas do documento, detalhadamente, sugerindo intervenções em alguns lugares específicos e fundamentando o porquê dessas intervenções, sugerindo tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura que seja realizado conexões das ciclovias, embora a gente tenha trabalhado um projeto de conexão das ciclovias desde 2013, faltam aí pelo menos 8 quilômetros para interligar as ciclovias já existentes, né? Avançamos alguma coisa, como por exemplo essa interligação aqui pela Via Parque entre a Mato Grosso e o Parque Soter, mas ainda tem muita coisa para interligar, como já foi comentado aqui também. E o grande objetivo é que nesse período de pandemia, onde os nossos valores estão sendo revistos, onde os nossos comportamentos precisam ser mudados e adequados, o que essa galera tem feito é algo incrível, não só em Campo Grande, mas no Brasil e no mundo inteiro, discutindo a bicicleta como meio de transporte mais seguro e mais eficiente para enfrentarmos e sairmos bem desta pandemia. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. E aí eu queria que o Pedro e o Guilherme falassem para a gente que, para aquele que usa a bicicleta no cotidiano, quais são as sugestões básicas de cuidados e de segurança que eu, como ciclista, devo ter no trânsito e na cidade, mesmo quando ela não tem ainda a infraestrutura toda necessária? Só antes de responder a sua pergunta, Romero, essas nossas sugestões estão no nosso site. Quem quiser ver, é só clicar no link que está disponível no nosso perfil do Instagram, que já vai direto para essa página com todas as sugestões, e também temos uma petição online para
a sociedade, né, participar, né, e pressionar o poder público municipal de Campo Grande a acatar essas sugestões e assim sairmos bem nessa pandemia. Então, as principais sugestões, como o Pedro já reforçou, uma delas é ajudar a gente, ajudar você a participar na Câmara para a gente conseguir junto pressionar o poder público para que seja uma melhorada a infraestrutura cicloviária, porque, como estavam comentando aí no chat, muita gente não usa no dia a dia porque tem medo, não deixa o filho ir para a escola porque tem risco do filho ser atropelado, às vezes prefere que o filho vá a pé do que vá de bicicleta. Então, para a gente começar a desmistificar, isso tem que ser dado o apoio. Quem está com essa intenção de começar a andar de bicicleta por causa na pandemia, as principais sugestões largue o seu carro, não use o transporte coletivo, vá de bicicleta, porque além de estar contribuindo para o trânsito, você vai estar contribuindo para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Então, a bicicleta vai melhorar vários aspectos da sua vida. Então, você, primeiramente, tentar desmistificar o uso da bicicleta como perigoso, porque ela não é perigosa. Se você for comparar numa escala de acidentes e de mortes, a bicicleta estaria compatível com o mesmo risco do pedestre. Aqui na cidade, em 2014, a gente teve 12% dos óbitos foram de ciclistas e 12% foram de pedestres. Disparado, o que mais se acidenta é a moto. Então, se você também puder trocar a moto pela bicicleta, você vai estar resguardando a sua vida também. Claro. Então, e é isso, né, Guilherme e Pedro, essa mudança comportamental. Deixa eu só aproveitar aqui, as pessoas estão respondendo as nossas perguntas, né? A pergunta que a gente fez hoje é: você usa a bicicleta no seu cotidiano? Por quê? Você usa a sua bicicleta no cotidiano? Por quê? E aí a gente tem várias interações aqui. O Lucas Rafael, que é de São Paulo, acompanhando a gente aqui ao vivo. O Wendel Rafael também. Nós temos participação da nossa querida amiga Claudinha, lá de Portugal, que está participando aqui conosco. A Lisa Costa, a professora Elisângela, a Melissa, a Laudiceia, o Gil Miranda, o Matias, o Zete Trevisan, o Rômulo, a Tati Demeu, o Cauê, né, o Savinho participando com a gente também, Patrícia Nascimento, que bacana, Patrícia, que você está conectada com a gente aí, viu? O Alex Figueiredo, a Bianca Monteiro, o Sandro Costa e várias pessoas parabenizando o trabalho que vocês têm feito no Ensinos Planos, a importância desse trabalho para gerar alterações em políticas públicas e o exemplo que vocês têm dado para a cidade, mostrando que é possível se organizar em coletivos e interferir nas decisões políticas. O Brenon, ele diz o seguinte: eu já fui atleta de ciclismo, tanto do município quanto do estado, mas ambos precisam melhorar muito as políticas de investimento e de incentivo. O Sábio Cerrado participando com a gente também, o Felipe participando, o Sandro diz o seguinte: o esporte em geral tem que ter muito mais visão estrutural e aproveitar que nessa pandemia o número de pessoas praticando ciclismo aumentou muito. Uma ótima live, parabéns a todos. A Letícia participando também, Letícia Hirata, o Koji Sukani participando conosco. A Tati diz o seguinte: mobilidade urbana. Campo Grande é uma cidade com muito potencial. Precisa mesmo das políticas públicas e ações com a sociedade para incentivo. Tiago Enói participando com a gente, o Cauê. O Alex diz o seguinte: olha, eu conheci o projeto Bike Anjo, que é um projeto muito legal. O Bike Anjo é um projeto incrível para você que quer vencer o medo de pedalar, que quer aprender a pedalar independente da sua idade e que é um projeto que está aí em funcionamento no Brasil inteiro, né? Em Campo Grande também tem uma sede do Bike Anjo, que é um movimento muito bacana. A Bianca diz: Pedro, Guilherme, eu admiro muito o trabalho de vocês com esse plano de mobilidade cicloviária. A Laura, a Marinete Pinheiro, nossa amiga cineasta, diretora do MIS, Museu da Imagem e do Som. O Elias Reis, ele diz o seguinte: eu uso bike para ir trabalhar. Uso um trecho da ciclovia da Avenida Guri Marques e logo após eu uso a Vitor Meirelles. E são totalmente desconexas. Realmente é muito complicado a questão das conexões das vias. A Daiane, a Daia participando com a gente. Kleber Dias, bem-vindo, Clebão.
conectado conosco, o Murilo, a Maristela, Andressa, a Rede, participando em várias unidades da Rede do Brasil, conectados com a gente. O Thiago mandando parabéns para toda a galera do BC nos Planos e a nós pela iniciativa. A Bianca sugerindo para levar essas ações para o interior do estado. O Javier Bogado participando conosco. O Apres Gomes. O André diz o seguinte: o uso da bicicleta tem uma contribuição ímpar na melhoria da qualidade do ar que respiramos. Daniel Júnior, Patrícia Nascimento, Patrícia Zelotti. O número de bike elétrica tem aumentado em Campo Grande, mas eu vejo que em alguns momentos complica o trânsito. O que você, Pedro e Guilherme, acham sobre isso? O uso da bicicleta elétrica em Campo Grande, Pedro. E aí, o que vocês pensam? Sim. Bom, nós temos um grande problema, né, com relação à bicicleta elétrica, que a maioria das pessoas confundem com ciclomotor. E isso começa principalmente na hora da venda, na hora que você vai comprar um ciclomotor, o vendedor te fala que você pode andar na ciclovia, pode... tem gente que anda até na contramão, anda na calçada. Isso porque nós estávamos elaborando junto ao PROCON, né, uma campanha de conscientização do uso da bicicleta elétrica no começo do ano, mas aí chegou a pandemia e meio que parou essa campanha, esse projeto, que era de conscientizar, né, a galera que anda de ciclomotor, porque várias vezes eu parei aqui na ciclovia de Campo Grande e eu falava: você está com ciclomotor, você não pode andar na ciclovia. E a pessoa fala assim: como assim, isso aqui não é bicicleta elétrica? Não, tem diferença. E aí, o que é diferente? O que diferencia? Basicamente, o que diferencia do ciclomotor com a bicicleta elétrica? É o uso do acelerador. Bicicleta elétrica não tem acelerador. Então, qualquer veículo elétrico que tem acelerador é considerado como ciclomotor. Isso é uma regra do CONTRAN, não me lembro de cabeça, mas a gente precisa também trabalhar com o uso da bicicleta elétrica. A gente precisa focar nisso também, porque Campo Grande é uma cidade que usa bastante esse tipo de locomoção. Eu sou totalmente a favor, ou seja, é um carro a mesmo na rua, ou seja, é menos trânsito, mas a gente precisa tocar nesse assunto. Talvez nos próximos dias a gente volte a falar com o PROCON, e também a gente convida a Câmara Municipal, Dora Romero, a Prefeitura, a elaborar junto, né, uma campanha de conscientização. E o PROCON, o papel do PROCON seria fiscalizar essas lojas que vendem esse tipo de veículo de forma irregular. Pessoalmente, eu fui em algumas lojas, fui dar de uma de Joacim Branco, como fosse interessado em comprar uma, e tive vendedores falando: não, você pode andar sem capacete, você pode andar na calçada. Então, a gente precisa focar também nisso, na questão do ciclomotor e a bicicleta elétrica. Claro, na hora da venda não pode ser um vento de qualquer jeito, né, Pedro? Precisa esclarecer o que é o ciclomotor, como você mencionou, o que é uma bike elétrica e quais os cuidados que precisa ter para manusear esse equipamento, né? Como você comentou, o que a gente precisa é incentivar que o transporte individual, principalmente o uso do carro, seja diminuído. Mas, para isso, a gente precisa também respeitar todas as situações, porque muitas vezes um ciclomotor dentro de uma ciclovia, ele gera problemas para os ciclistas, né? E a gente acaba gerando acidentes, gerando problemas nessa mobilidade, e aí não fica bom para ninguém. Então, a gente precisa ter um olhar melhor para isso. E, inclusive, o que o Pedro está dizendo para a gente é fundamental. As empresas, o comércio que vende isso, precisa continuar vendendo, mas precisa ser claro na hora de separar o que é um e o que é outro, né? Porque existem regras diferentes, inclusive exigências legais diferentes de um para o outro, né? Aproveitar, Pedro, dizer aqui, nós estamos com o Daniel Júnior conectado, o Nicolas também. O Henrique diz o seguinte: perigoso é o trânsito, é a falta de planejamento cicloviário, não a bicicleta em si. A bicicleta é muito segura e é saudável, né? A Lisa diz: é preciso uma educação escolar também que incentive e estimule já como uso para a melhoria da mobilidade, saúde e meio ambiente a própria bicicleta, né? O Fabiano está mandando um abraço para todo mundo desde Curitiba, está acompanhando a gente de lá, né?
O Shaw, ele diz o seguinte: eu penso que seja necessário uma pista paralela para caminhadas e corridas, porque caminhamos e corremos nas ciclovias. Isso é verdade, é muito comum. As ciclovias em Campo Grande acabam disputando espaço com o pedestre, né? Então, elas acabam sendo de uso misto, elas nem são especificamente ciclovia, nem especificamente pista de caminhada. Até por uma questão cultural, a gente acaba usando as duas coisas nela, e o que às vezes gera transtorno e problema, porque nem o ciclista tem a pista à sua disposição, nem o pedestre, né? E a gente tem visto vários problemas nesse sentido. Daqui a pouco o Pedro e o Guilherme comentam um pouco, tá? A Lauren diz o seguinte: na verdade, Patrícia, nem são bicicletas elétricas, o Pedro acabou de falar, né? Os ciclomotores, que é uma coisa completamente diferente. A Neia Gomes, obrigado, Silné, pela participação. A Claudinha Girelli, ela fala para a gente o seguinte, que ela está acompanhando a gente lá de Portugal, tá, Pedro? Ela diz, ó, em Lisboa, como em quase toda a grande cidade europeia, as bicicletas elétricas estão à disposição para alugar por hora. Isso é super produtivo, pois você usa e depois devolve no segundo ponto. Né? Então, ela relata essa experiência para a gente, tá? E a Patrícia agradece os esclarecimentos. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: essa galera do Bicilos Planos produziu uma pesquisa, aqui está só um resuminho para você olhar rapidamente, mas esse material está todo à disposição no site do Bicilos Planos, está à disposição nas redes sociais deles também, tá? Que é o perfil do uso das bicicletas em Campo Grande. Como é que o campograndense tem utilizado e o que é que o motiva a usar a bicicleta na nossa cidade? Vale a pena conferir, vale a pena seguir as redes sociais do Bicilos Planos e vale a pena seguir o site com todas as informações. Por exemplo, nesta pesquisa, eles perguntaram a seguinte questão: qual é a motivação que você tem para começar a utilizar a bicicleta como meio de transporte? Para 32% dos que responderam o questionário, o incentivo ao custo. Para 29% é a saúde ou as preocupações ambientais. Perdão, a saúde. 28% a rapidez e a praticidade. Apenas, ainda 29% também a saúde com o meio ambiente. E dentro desse questionário, eles perceberam o seguinte, que para continuar pedalando, o que mais motiva o campograndense é a preocupação com a saúde. Então, a saúde ganha tanto para continuar, como ela está entre os primeiros colocados para iniciar o uso da bicicleta, né? Além dos aspectos econômicos, como foram colocados aqui. Um outro dado que é legal nesse perfil é que dos usuários de bicicletas em Campo Grande, 72% usam como principal destino o seu trabalho. Ou seja, muita gente está usando a bike para ir para o trabalho. Depois, 43% usa para fazer compras, no momento que vai ao supermercado. E 38% usa para fazer lazer. É muito legal a gente entender esse perfil para saber como é que o campograndense está se movimentando com a sua magrela, né? Desses que foram pesquisados aqui, 89% pedala pelo menos 5 dias por semana ou mais. Ou seja, o que esse perfil mostra para a gente? Que a galera que começa a usar a bicicleta tende a aumentar o seu uso de bicicleta. Pode começar com a preocupação de custo, pode continuar pela relação de saúde e ela vai introduzindo outras utilizações. E quando se percebe, aquilo que era esporádico vira algo cotidiano, com mais frequência, porque vai se descobrindo os benefícios, vai aumentando a segurança, os cuidados, mudando a questão cultural. Então, sugestão, entra no site, acompanhe essas pesquisas, nós inclusive vamos disponibilizar o link também no nosso site e use essas informações para mudar o seu comportamento. Meninos, mandar um abraço para o Apris, que está aqui mandando um abraço para vocês também, tá? E o pessoal da SpaceNet. Dizer o seguinte, recados finais, o que o Pedro e o Guilherme, como militantes do uso da bicicleta, têm a dizer para os nossos internautas que estão acompanhando a nossa live hoje? Bom, eu queria dar um recado, é o seguinte, de ver a bicicleta como um meio de transporte, porque ela foi feita para isso. Para grande parte da sociedade, vê a bicicleta apenas como lazer, esporte, ou então um item de brinquedo para uma criança. E ela é muito mais que isso. Ela é um meio de transporte econômico, saudável
não poluente, saudável, nem se fala porque é bom para a saúde da cidade, para a saúde das pessoas. Por exemplo, uma cidade que usa bastante a bicicleta, ela tende a ter menos problemas cardíacos, pulmonares, e também o que acontece? Acaba refletindo no SUS, você tem uma economia também. Então, ela tem um impacto muito grande. O acesso à cidade também, a bicicleta proporciona isso. Se você estiver andando de carro e, tipo, tá na Afonso Pena e abrir uma loja nova de açaí, e você não está conseguindo, né? Você não vê essa loja abrindo. De bicicleta você consegue ver isso, você consegue ver os lugares. Olha, tem loja bacana ali, pô, tranca essa bicicleta ali no poste, não tem bicicletário, tranca no poste, vai, toma seu açaí. E então ver a bicicleta do jeito que ela é. Ela foi criada há mais de 200 anos, é mais velha que o carro, e ela foi criada para se locomover, né? E, no mais, agradeço a participação aí na live, espero fazer outras com você. Quem quiser também participar do Bici nos Planos, a gente recebe de grande abraço virtual nesse momento, né? É só entrar no nosso site, que está lá no link disponível no nosso Instagram, e é isso. Então, o recado que eu queria dar é: use a bike, use a bicicleta, compre a bicicleta do seu filho, incentive seu namorado a andar de bicicleta. Se você tem algum interesse em pesquisar mobilidade urbana ou incentivar o uso da bicicleta aqui na cidade, reforçando o que o Pedro falou, entra lá no site, se cadastra e venha participar do Bici nos Planos também, porque tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser feita e às vezes a gente acaba não dando conta de fazer tudo e a gente precisa muito da ajuda de vocês para conseguir que Campo Grande vire uma cidade ciclável e que as pessoas andem aqui e venham para cá por causa da bicicleta, como uma referência de bicicleta. Então, obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima. Nós é que agradecemos, Pedro, Guilherme, a toda a galera do Bici nos Planos, a Cíntia, o José, enfim, todos aqueles que contribuem para fazer um trabalho bacana. Simone Mamed, a Maristela, essa galera toda que está sempre atuante e fazendo a diferença, tá? Lembrando que nós temos o privilégio de ter sido autor de várias leis referentes ao uso das bicicletas em Campo Grande, como, por exemplo, a lei que obriga a instalação de bicicletários em espaços públicos e grandes supermercados, shoppings e até mesmo em bancos. Nós também estamos até vendo alguns terminais sendo reformados, com bicicletários sendo construídos. Ainda não é o modelo ideal, mas é um avanço que a gente está dando na cidade de Campo Grande, como também continuamos aí junto com as reivindicações da galera do Bici nos Planos, fazendo de tudo para que a nossa política pública municipal de mobilidade respeite as questões de mobilidade ativa, em especial o uso da bicicleta, tá? Eu gostaria de chamar a atenção para você e dizer que essa bike aqui no fundo, essa tela fantástica, é uma obra do nosso amigo Tom Barbosa, um grande artista, também ciclista, né? O Tom, esposo da Márcia, pai do Guido, usam a bicicleta, usam a arte para fazer a diferença, e essa bicicleta, ela é um símbolo do nosso mandato, porque logo em 2013, quando nós assumimos o primeiro mandato, nós fizemos uma pedalada até o Palácio Popular da Cultura para tomar posse. Nós somos um grupo de ciclistas e fizemos uma parada na Lagoa Itatiaia. Na Lagoa Itatiaia, nós somos surpreendidos e agraciados com o Tom e com essa tela, né, na qual a gente assumiu o compromisso de trazer a bicicleta para dentro do mandato como um termômetro do trânsito da cidade. Isso tem dado um resultado incrível, tem sido um nosso compromisso, e desde então a gente tem discutido essa outra forma de ir e vir na cidade. Claro que algumas coisas têm avançado muito bem, outras ainda precisam de melhorias e de continuidade. A política pública é isso. Ela não resolve nada em mágica, ela é uma eterna luta diária entre a sociedade civil e o poder público. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou recentemente uma pesquisa que no Brasil nós temos mais bicicletas do que carro. Nós temos 50 milhões de bikes e 41 milhões de carros. Embora tenhamos mais bicicletas do que carro, apenas 7% dos brasileiros usam a bike como meio de transporte principal. E é esse o nosso objetivo, mudar esses números.
Se somos mais bicicletas, que elas ocupem mais as ruas, que elas ocupem mais as cidades e que as cidades se preparem para que o ciclista, para que aquele que deseja ir e vir com um meio mais saudável, que ajuda o meio ambiente, que ajuda a economia, que ajuda a própria saúde, possa ter essa segurança. Essa foi a nossa live de sexta-feira. Eu cuido. Entra nas nossas redes, baixa o material, compartilha. Afinal de contas, com a nossa união, a pandemia do coronavírus vai passar. Um abraço, galera. Valeu! Um abraço.